Para Eliane Faixas, bom dia. Olha, o doutor Silvio Provenzano está sintonizando a gente aí também no momento que a gente começa o programa do dia de hoje. A gente está desde esta semana fazendo o programa mais à moda antiga. Logo quando começamos, fazíamos esse programa abrindo deste ponto aqui e depois íamos para a sala de visitas. Isso se deu a uma modificação que permitiu, inclusive, uma qualidade de imagem muito melhor, e isso está refletindo de uma forma bastante interessante, inclusive nas pesquisas que se faz com relação ao programa. Quero agradecer ao Google nesse momento, porque hoje, se você colocar no Google Fernando Sérgio youtuber, você vai ter nesse momento um número de procuras de mais de 26 milhões. Isso é uma conquista, é muito importante para todos nós, inclusive para aqueles que são os nossos amparadores, eu diria, não são nem patrocinadores comerciais. Este programa é, na verdade, uma gentileza da Espadas Katana, onde você adquire essa espada que vem do Oriente, né? Vem de origem japonesa, são espadas extraordinárias do samurai, exatamente feitas da forma que eram feitas à época da Idade Média, e você pode adquirir essas espadas para qualquer parte do Brasil. É só você botar espadascatana.com.br. Não só é um lindo objeto de arte decorativo, bem como dizem os samurais, quando não utilizada, eu espero que ninguém utilize essa espada, né, a não ser pelo visual, elas trariam muita sorte às casas das pessoas. Será que é verdade? Não sei, mas está aí, a lenda conta essa história. Lembrando que se você mora no exterior, se você é que nem o meu amigo Marco Silva, que mora nos Estados Unidos, em Austin, no Texas, se você é o Jorge Trigo, que mora em Portugal, se você é o Josef, que mora na Suíça, não é? Enfim, você pode também adquirir, mas aí pelo site internacional, que é Shotokan, com S, K-I-N-N no final, Shotokan.com. Só isso, tá bom? Eu queria mandar um abraço também para os amigos do Caçador. Hoje retomam-se os almoços da Confraria dos Amigos do Rádio, hoje sob nova presidência, com o trabalho bonito do Osmar Dubrec e a vice-presidência do nosso querido Dr. Beto Aquino, que na verdade é um dentista dos melhores e sobretudo cantor também, e autor do samba enredo da Portela. Então hoje, logo mais no Caçador, terá mais um almoço da Confraria, que agora se torna de 15 em 15 dias. Um abraço a todos os confrades e confreiras, confraria esta que eu tenho a honra de ser o patrono. Muito bem, quero mandar um abraço para Fernando Pereira, para Manuela Santana, para Vera Lixa, as pessoas que estão cada vez mais assistindo o nosso programa, não é? E a lamentar a situação caótica que nós estamos vivendo na área de saúde pública no Rio de Janeiro, tanto nos hospitais municipais quanto nos hospitais federais. Hoje nós temos aqui dois mestres da medicina, nós temos aqui o Dr. Silvio Provenzano, que é o presidente do CREMEG, do Conselho Regional de Medicina. Nós temos também o nosso querido Dr. Cícero Munhoz, cardiologista intervencionista e diretor também do Hospital Alemão do Amparo. Então, certas coisas que eu gostaria de entender, eu gostaria de perguntar, porque eu vou contar para vocês, foi uma semana
plena, muito feliz, anteontem principalmente, que eu tive a oportunidade, dia 8 nasceu a minha netinha Maia, né? E ela nasceu num hospital que eu não conhecia, que é o Hospital e Maternidade Icaraí, ali no centro de Niterói. E eu confesso a vocês, então, que fomos, naturalmente, era eu como avô, meu filho, a Samira, os que puderam, os que não estavam trabalhando, fomos todos para o hospital. E eu fiquei encantado com o nível daquele hospital. Parecia hotel de 5 estrelas. E a gente vê isso em outros hospitais, evidentemente, alguns aqui do Rio de Janeiro, e é inevitável você raciocinar. Saúde dá dinheiro quando bem administrada. Só que aquele é um hospital, e que bom que é possível para alguém como eu e como outras pessoas que lutaram a vida inteira e, sabe a Deus, a duras penas consegue pagar um plano de saúde cada vez mais caro, é um hospital para a elite, para aquele pessoal que pode realmente pagar. Mas você vê as camas hospitalares modernas, você vê até o berçozinho para dar banho na criança. Eu falei, meu Deus do céu, isso é um berço ou é uma Ferrari? Me perdoe, ou é uma Mitsubishi, né? E o saguão do hospital, eu não sei, não conheço as pessoas que administram, parabéns, é uma beleza, todo espelhado, todo... Quer dizer, então por quê? Por que é possível isso acontecer? Não digo que aconteça em todos os hospitais particulares, mas por que isso pode acontecer em alguns hospitais particulares e, lamentavelmente, hospitais públicos estão aí caindo aos pedaços. E quando não caem aos pedaços, gastam milhões para reformar a fachada, mas não gastam o dinheiro necessário para pagar médico, para comprar medicamento, que são os chamados insumos, não gasta dinheiro para botar em dia a turma que está na enfermagem, tanto o auxiliar de enfermagem quanto os enfermeiros e enfermeiras. Então, essa é a situação do país. Então, nesse momento, a gente está fazendo um repto, e eu quero depois passar essa informação para os nossos companheiros aqui, aqueles que se elegeram atualmente, desde o presidente Jair Bolsonaro, que tem feito, tem lutado, tem batalhado, está mostrando boas intenções no seu discurso, mas eu tenho a impressão que no daqui para frente tem que parar de ter discurso e partir para a ação. Não só o presidente, bem como os governadores de um modo geral. Porque é evidente que se nós votamos, e todos eles, todos aqueles que votaram, mesmo os que não votaram no presidente eleito, ou que não votaram neste ou naquele governador, todos votaram, acredito que a maioria, e a maioria acabou vencendo, querendo uma mudança, necessitando de uma mudança. Nós não podemos ficar em mãos de marginais como nós estamos no Rio de Janeiro. Ontem uma mocinha ia fazer um intercâmbio cultural, os seus pais pegaram a moça, levaram para uma via que eu já cansei de passar, acho que todos nós aqui que estamos aqui, você que está nos ouvindo, que é a linha vermelha, onde você imagina que nada pode acontecer, porque foi justamente no viaduto que passa em cima de São Cristóvão. Quer dizer, meu Deus do céu, de onde é que saíram os bandidos? Os bandidos estavam atrás. Aceleraram o carro, fecharam e tomaram os passaportes da menina, do pai, o dinheiro todo, e essa menina teve que adiar por um mês, e sabe Deus o sacrifício que a família vai fazer para juntar o dinheiro para que a menina possa, eu imagino, levar algum para um intercâmbio cultural. Isso aconteceu ontem. Hoje eu estou pasmo, porque hoje eu vi, a televisão mostrou, as câmeras de segurança mostram. Agora não adianta a câmera de segurança mostrar se não tiver segurança para atuar. Essa é que é a verdade, porque aí a gente fica mais apavorado ainda. No centro da cidade do Rio de Janeiro, um rapaz lá dos seus 20, 25 anos, no máximo 30, com uma mochila, teria descontado R$5.000 de um banco, entrou num saguão que provavelmente ia para o trabalho. Quer dizer, um saguão o que é? É aquela entrada de um prédio e ali você tinha um elevador. E o elevador estava descendo, as 3 pessoas que estavam dentro do elevador foram rendidas pelos marginais, que renderam o rapaz, botaram o rapaz dentro do elevador, calmamente tiraram a carteira do rapaz, que é só o que interessava, tiraram os R$5.000, deram o dinheiro de volta, fecharam a porta do elevador e saíram tranquilamente.
Quer dizer, no meio de tudo isso, a gente descobre que alguns carros estavam mal estacionados. Quero crer que numa dessas praias do Rio, a notícia chegou aqui agora, eu estou falando de memória, mas o fato aconteceu, e aí chegou, digamos assim, a guarda municipal, porque estavam estacionados no calçadão da praia, não podia, e eram carros particulares. Quando iam multar, descobriram que os carros eram de oficiais da PM e também de alguns oficiais do Corpo de Bombeiros. Houve quase porradaria, vocês me desculpem a expressão, houve quase briga na orla da praia, e transeuntes filmaram a situação, PM xingando o cara da guarda, o guarda retrucando, bombeiro xingando, que vocês não podem fazer isso. Como é que não pode? Ali só pode ter carro oficial. Quer dizer, meu Deus do céu, né? Só Deus na causa. A gente começa o programa e exatamente a gente vai colocar nesse momento a oração, que é para apaziguar os corações e para que, de repente, a gente respire um pouco. Eu fico muito preocupado com os meus colegas jornalistas bem intencionados de todas as emissoras de TV, aliás, comigo mesmo, porque a gente vê esse tipo de coisa e eu fico imaginando, gente, como é que pode, né? Como é que pode esse tipo de coisa acontecer? Bom, eu confesso a vocês que eu fiz uma besteirinha aqui, agora já está. Então nós vamos agora pedir a Deus que abençoe a todos nós e, sobretudo, ilumine as cabeças, as mentes dos nossos governantes, desde lá de Brasília, partindo pelo Rio e outros lugares, Fortaleza, que está precisando tanto, né, para que haja uma limpa, para que haja realmente uma preocupação de encarcerarem os marginais, tais como o senhor Alexandre Pinto, que foi secretário de obras do ex-governador que está preso e que ontem foi condenado pelo juiz Marcelo Bretas a 27 anos por ter, não sei quantos milhões de reais, perto de 50 milhões, parece que é essa acusação. E o detalhe é que foi a segunda condenação do ex-secretário de obras, que já teve a primeira condenação e nesse momento ainda está hospedado em casa, ou seja, está cumprindo pena a domicílio. Vamos ver se com essa condenação levam ele para o cárcere mesmo, que lugar de bandido é na cadeia. Enfim, é aquela história. Infelizmente, quando eu fico preocupado com os jornalistas, eu fico porque não é fácil. Tem uma moça grávida agora na TV Globo e a moça está dando essas notícias diariamente. Olenka Faccioli, um abraço. Será que alguém se sente seguro? Será que você entra no seu carro e se sente seguro? Outro dia eu tive o Gelcio Cunha aqui, que você sabe, é um dos maiores repórteres do Rio de Janeiro, e o Gelcio falou que ia de ônibus. Aí o cara falou, mas ônibus não é perigoso? Ele falou, olha, eu prefiro o ônibus ao meu carro, porque do jeito que está acontecendo, estão assaltando o carro com carrões, porque os carrões são roubados. Quer dizer, é um negócio louco. Bom dia, Olenka Faccioli, um abraço para você. Nós vamos então agora, sem mais delongas, para o momento da oração. E depois, então, eu vou entregar essa câmera aqui para a Samira, que eu vou participar lá dos debates na nossa sala de visitas com os nossos amigos, Dr. Cícero Munhoz e Dr. Silvio Provenzano. Vamos lá. Se tudo correr bem, se eu botar som aqui, vai ser uma beleza. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Eu quero mandar um abraço para o Walter Silveira, para Denise Guzmán Silva, para Olenka Faccioli, para os meus queridos amigos que me deram este diploma lá da minha querida cidade natal de Cruzeiro, o Mérito Mantiqueira, né? O Diego Miranda, à época era presidente da Câmara, o nosso querido Breno Santiago e o Thales Gabriel Fonseca. E também quero mandar um abraço para o grande comunicador de lá, que é o nosso querido Alves Júnior. Esses dois troféus aqui foram presente do Instituto Mais Memória na época da Feira da Providência, do meu amigo professor Isaías Nascimento. E nós estamos chegando então aqui agora, não é, com os nossos dois convidados. Aqui à esquerda, o nosso querido doutor Silvio Provenzano. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, Fernando. Muito bem, eu vou estar aqui te parabenizar pelo nascimento da netinha Maia. Poxa, muito obrigado. Meu pai, se vivo fosse. É mesmo? Que maravilha, que feliz coincidência, né? Samira, levanta aqui o tripé um pouquinho para eu poder puxar. Mas vamos lá, não tem problema. Deixa eu sentar aqui com vocês. Colega minha e do Cícero Munhoz vai fazer 30 anos de idade. Que maravilha, parabéns, parabéns. A Bruna é médica. A Bruna é médica, intensivista. Que maravilha. Trabalha no Quintador, no Copador e na São José. Que maravilha, tá vendo? Eu tenho orgulho maior do que um pai, de repente, inspirar a carreira de uma filha. Eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Bom dia, desculpe, doutor Munhoz. Vendo os filhos encaminhados, encaminhados e alegres, isso sim é sucesso. Isso é que é sucesso. Eu estava pensando nisso. Eu estava pensando nisso. O sucesso dos nossos filhos é o nosso sucesso. Ontem nós tivemos aqui o nosso querido Dr. Aibinder, né, um dos psicólogos mais festejados aqui do Rio de Janeiro. E ele tem um filho piloto. Sim. E ele diz assim: o Fernando, eu sou workaholic e eu não gosto eu gosto de trabalho, eu não gosto de férias. Mas eu gosto de viajar de avião, que é um negócio meio... Né? Aí fala, então às vezes meu filho vem e fala, pai, você não quer dar uma chegada comigo que eu vou levar o avião para Juiz de Fora? Porque o hangar do avião é em Juiz de Fora. Então ele deixa em Juiz de Fora o carro e aí pega o pai e leva para Juiz de Fora e volta de carro. Quer dizer, bacana, né? Bacana, uma forma de... Eu tenho um grande amigo também que era o médico do Figueiredo em Brasília. Certo. Doutor Salmito. O filho dele é piloto comercial, já deve estar quase se aposentando. É mesmo, que é uma carreira, O senhor nunca quis ser piloto, não? Muitos jovens tiveram meio metro acima do solo, já é alto uma computação. Meu Deus do céu. Não, é uma carreira bonita, mas a pessoa tem que ter um equilíbrio, né, extraordinário. Né? Principalmente a aviação comercial, nem tanto, porque é uma aviação confortável.
Insuportável. Mas quando a gente fala em piloto de caça, que eu vivi 3 anos da minha vida numa base aérea de Chegou piloto de caça, cheguei a andar de avião de caça, é um voo até desconfortável. Né? Tem que ter um preparo, inclusive. A força G ela é muito desagradável, né, em determinados momentos. Né? Eu quase tirei brevet quando era garoto, porque o meu sonho era ir para a aeronáutica, né? Mas aí depois a vida seguiu, que era Barbacena, em Barbacena. E aí eu comecei a fazer lá aulas nos tecotecos, né? Na verdade, Barbacena é a primeira fase. É, né? A primeira fase, né? Depois a academia mesmo é em Pirassununga. Mas hoje, na minha idade, eu vejo como é que eu fazia aquelas coisas, porque o instrutor era tão sem juízo quanto eu. Então aquilo, eu fazia aquelas piruetas de avião, andava de cabeça para baixo, num teco-teco que é lona, né? Teco-teco é lona encerada. Você mantém essa mania. Tem essa mania. Mas garoto, a gente acha que não vai acontecer nada, né? Não, Silvio? O jovem acha que é psiquiátrica. É bom, né? Seria interessante. Eu nunca tive esse tipo de roubo. Eu também nunca tive. Né? Bem jovem, eu nunca tive. A minha vida foi muito forjada pela medicina, né? Numa outra vida, que eu costumo dizer, eu cheguei a jogar futebol. Sei. E estava na faculdade de medicina quando eu vi que o futebol estava atrapalhando meu rendimento, meu CR. Na FRJ a coisa era meio pesada. E aí eu larguei o futebol, falei, não, minha vida eu quero ser médico. Olha, aqui bem definido, né? Comecei no hospital ainda no primeiro ano, fazendo o quê? Laboratório. Então comecei a pegar veia, aquele trabalho do vampirinho, pegando sangue, no Bom Sucesso, que aliás hoje comemora 71º aniversário. Hoje é aniversário de Bom Sucesso. Naquela época ainda era o hospital do IAPTEC. IAPTEC. Antes do INAMPS, né? Antes da criação do INAMPS. Era IAPTEC, lá eu comecei, depois no segundo ano, já com a técnica de laboratório toda preenchida, comecei a olhar na emergência, a ver. Isso mudou muito até a minha maneira de dirigir. Tantos foram os acidentes que eu vi em Bom Sucesso, depois no Miguel Couto, que eu sou muito prudente, eu tenho direção preventiva desde não, mas isso é muito importante. Agora, botar no teco-teco, você pode ter certeza. Esses perigos, nós temos... O teco-teco prende a mordaça. Essa coisa da direção preventiva, nós temos um amigo, o Moraes, a gente não pode... É muito famoso, e se ele estiver me ouvindo, ele vai saber de quem eu estou falando. Você não vai falar como diz o Paulinho, para premunir a identidade fisiológica, né? Não sou maluco, não sou maluco. Eu também gosto muito e procuro ter a direção preventiva, como ele disse, né? E a gente falava isso e tal, e esse amigo é meio chegado a um goró, entendeu? Parecido com um certo presidente que hoje está preso. Então ele começou e nós estávamos num churrasco de um outro amigo nosso, o Samir estava presente, isso tem provavelmente uns 10 anos atrás, e ele dizia, não, quanto mais eu bebo, mais eu fico lúcido. Rapaz, à noite, um dia, ele acabou lá o churrasco, cada um veio para sua casa, quando chegou na noite ele ligou, tinha capotado com o carro, por sorte, perdeu o carro, mas você vê que coisa. E tomara que tenha mudado, né, de posicionamento. Pode ser que isso aí tenha dado no ensinamento para ele. É verdade. Isso já tem algum tempo, não é? E depois, e pessoas de mais idade, porque quando a gente chega nessa idade, pode ter certeza que ou foi por sorte ou foi por moderação. Não é mesmo? Então a gente sabe hoje os perigos que podem acontecer. Esses perigos também, eu nunca, mesmo jovem, como o Dr. Silvio falou, ele gostava de futebol, né? Paralelamente. Eu também gostava muito. Eu gostava de música, já te contei essa história. De música, eu me lembro. Eu montei uma das primeiras equipes de som na década de 70, eu tinha uma equipe de som. E também eu optei pela medicina porque eu sabia que era incompatível fazer as duas coisas. Saía dos bares de madrugada, guardar o som, para no outro dia acordar cedo. Então a gente faz essas opções. Agora, esses perigos, nem montanha-russa eu nunca gostei de ir em parque de diversão. O Munhoz me chamou a atenção para um aspecto importante. Você vê, Fernando, como é que a medicina é absorvente? Você ingressa na faculdade jovem ainda, né? Eu com 17 na adolescência. Na adolescência. E você se vê obrigado a abrir mão
dos prazeres da juventude. Verdade. Quantas vezes eu deixei de ir naquela época... As festinhas dos DAs, diretório acadêmico, né? E boate, e sair, porque... Que era boate, a época da boate, Eu vou ter prova de anato, eu vou ter prova de bioquímica, tem que estudar, tanta dedicação, e o cara acaba que ele se envolve tanto com a diversidade de assuntos que ele tem que estudar. E eu estou pensando exatamente uma coisa que me preocupa demais, viu, Munhoz? E o Conselho vai esse ano, eu pretendo desenvolver um trabalho de censo, que é a pergunta que não para de martelar na minha cabeça. Por que de todas as classes profissionais, aquela que faz um juramento hipocrático de preservar a vida dos outros é a que mais se mata? É verdade. O índice, mesmo. de suicídio entre os médicos é muito grande. É mesmo, no Brasil. Será que não é com a convivência, talvez com as desgraças humanas, com as doenças? Pode ser que isso também isso deve ter um fator psicológico, São duas coisas que me preocupam. Primeiro, o fato de ter essa incidência tão elevada. Segundo, os mais jovens. Não é a faixa etária do Cícero, a minha. Está entre os mais jovens. Os mais jovens, é isso aí. E eu acho que é a pressão da profissão aliada à frustração. A frustração. Por quê? Porque você tem um sonho. E quando você se depara com uma realidade onde você se vê obrigado a fazer as coisas sem os recursos mínimos para poder fazer. Meu Deus, isso tem um custo psicológico. O peso emocional é terrível. É muito grande. E demonizaram os médicos nos últimos 15 anos, pelo menos. Quer dizer, o médico ele é o grande vilão do problema da saúde. E quando a gente percebe, agora eu tenho acesso à fiscalização, infelizmente não no quantitativo que a gente devia fazer, porque eu conto com 3 médicos para fazer a fiscalização em todo o estado. Mas quando eu começo a ver o relatório das falta total de condições de medicamentos, de equipamentos, de RH, pessoal, para dar uma assistência, eu vejo como deixaram a saúde do país do jeito que está. Talvez em parte isso seja responsável por essa incidência tão preocupante. Preocupa o presidente do conselho. Não fala aqui o seu amigo, fala o presidente de um conselho onde os afiliados a esse conselho são os que mais tiram a sua própria vida. Que absurdo. Isso é um trabalho que eu... Isso é só Rio ou a nível Brasil? Não, a nível Brasil. A nível classe Brasil. médica. Rio não foge à regra, mas é a nível Brasil. Também há uma certa facilidade, porque pelo conhecimento das drogas, e a maioria desses suicídios é por intoxicação exógena, inalação de produtos que podem levar ao óbito. Podem tirar a vida e o indivíduo acaba se matando. Alguns anestésicos, inclusive. Os anestesistas também estão num grupo que está bem elevado isso aí. A facilidade de acesso que facilita a conhecimento. E eu acho que essa frustração imensa e a pressão. A gente trabalha no Brasil, em todo o mundo, mas no Brasil em especial, a pressão em cima do profissional de saúde, particularmente do médico, é terrível. E as condições de trabalho, a gente vê que estão muito distantes daquelas linhas. Exatamente disso que eu gostaria de falar. É isso que eu estou pensando, é esse trabalho de censo que a gente vai fazer, procurar conhecer um pouco mais, principalmente o jovem médico, os anseios dele, as preocupações dele, e ver o que o Conselho pode fazer para ajudá-lo. Eu acho que esse é um papel do Conselho que até hoje não foi feito. Talvez um apoiamento psicológico, né? É algo que eu acho que o Conselho tem a obrigação de começar a trabalhar, mas para a gente poder resolver um problema, a gente tem que conhecê-lo a fundo. É verdade. Na verdade, o Conselho, eu acho assim, o Conselho, o nosso Conselho Regional, ele ficou muito à parte da vida do médico nesses últimos 15 anos. O Conselho é preciso pouco atuante. Que se informe para o ouvinte que não tem esse conhecimento,
que o doutor Silvio assumiu agora de meses para cá. Exatamente. Né? E é com uma outra política inteiramente. Né? Interrompendo uma trajetória de praticamente 15 política, anos. Né? 25 anos. Viu? Foi até a camarada falando em 15. 25 anos de um CREMERG totalmente politizado e que pouco voltado só para a política e não para... pouquíssimo contribuiu para a classe médica. Essa é que é a realidade. Né? O que o doutor Silvio está tentando fazer agora é o que o governo também que entrou agora vai tentar fazer. É corrigir uma série de coisas de 2 décadas, né? De uma forma equivocada. De uma forma equivocada, errada, e tem que ser resolvida. Eu queria mandar um alô para o William Dias, para a Márcio Teixeira, para José Romário, né, Sabeiro, de Andrade, e o Carlos Eduardo também. E dizer o seguinte, para você que está vendo agora, se você estiver me vendo no YouTube, você, por favor, não deixe de se inscrever. Inscreva-se, é logo ali embaixo, é só dar um clique, não custa nada. E se você quiser, dá um toque no sino, que você fica sabendo cada vídeo novo nosso que esteja entrando no ar. Essa informação que foi dada pelo nosso querido Dr. Silvio, ela enseja e complementa mais ou menos a abertura que fiz. Né? Verdade, porque eu falava que quando eu visitei esse hospital, que eu não sei se o amigo conhece, o Hospital de Caraí, que é muito bonito, né? Muito bonito, as coisas todas funcionando, tudo direitinho. Então a pergunta, por que em alguns hospitais, não são todos particulares, que depende também da verba, né? Depende da administração, mas por que alguns são tão interessantes, tão luxuosos, até como o Hospital das Clínicas de São Paulo, o Hospital do Sérgio, do meu Deus, um parente nosso lá em Belo Horizonte, o Silvio Grande Neto, doutor Silvio, meus parabéns, 1 ano que fez o hospital que foi criado lá em Belo Horizonte, uma beleza de prédio. Por que isso é possível do ponto de vista do hospital particular e se tornou até hoje impossível por parte dos hospitais públicos? Fernando, é possível pelo seguinte, agora eu vou dizer por que eu conheço o Hospital Icaraí. O grupo de CTI que eu tenho hoje no meu hospital, que não tem nada a ver com o grupo de CTI que eu encontro lá da Flon, que como levar essa experiência de lá, porque fez sucesso. Sim. Porque foi uma experiência muito interessante, com médicos competentes, um grupo de médicos muito bom. Sim. Então, esses exemplos, aí que a gente fala na meritocracia, né? De pessoas que têm realmente algo a te oferecer. Isso não tem no serviço público, ele é totalmente contaminado pelo problema político, indicação, quem indicou, toma lá da cá, essas coisas que a gente está acostumado a ver aí, que tem que se começar a pensar em alijar, e mudar isso, tem que ser através do médico. Mudar essa estrutura, tem que botar gente competente, que pode te trazer. O hospital particular, a gente já comentou isso aqui, ele é um órgão de saúde, claro, tem que dar um melhor atendimento, mas ele é uma empresa, ele tem que dar lucro. Dar lucro significa colocar pessoas competentes que podem desenvolver um trabalho bem feito, de ótima qualidade e que traga benefícios para o hospital. Isso, infelizmente, na empresa pública não é feita. Então, quando falta competência, quando falta o mínimo necessário para você tocar aquela estrutura, você não tem. Aí você falou aí no hospital, qual foi o hospital do Pedro II. E outros hospitais. Que hoje está em crise. Crise das piores. Das piores possíveis. Que são exatamente resultantes de quê? De uma falta de gestão, porque quem está na gestão não tem o mínimo de condições de colocar pessoas. Quando a gente fala em gestão, fala num diretor, a gente fala numa equipe, ninguém dirige nada sozinho. E o hospital público ele é gerido pelos prefeitos, governadores, e eventualmente pessoas ali foram colocadas equivocadamente. Eu não diria todas, mas quase. Nada é unânime, mas quase todas colocadas com uma situação puramente de indicação. Aí, como é que você se sentiria numa empresa onde você tem 25, 30 anos de trabalho ali dentro daquela empresa, dentro daquele hospital, conhece cada pedacinho daquele hospital,
Aí vem um anônimo de paraquedas e cai em cima. E às vezes até ganhando mais. E passa a ser o seu diretor. Como se sentir? Como é que aqueles médicos, aqueles enfermeiros se sentem? E o que é pior? Colocando a pecha de que você é vagabundo. Ainda tem isso. Que você não gosta de trabalhar. Isso. Que você não cumpre o horário, e isso é o único senão. Nós não cumprimos o horário, mas nada é por acaso. Você sabe por que o médico não cumpre o horário, Fernando? Não. Nós sabe. Eu sei. Na realidade, os médicos no Brasil, nos últimos 20 anos, foi a categoria profissional sem aumento. Serviço público desde Fernando Henrique. Nenhum aumento. O governo do PT, desde o Lula, passando pela Dilma, ele beneficiou algumas categorias que precisavam realmente de reajuste. Os enfermeiros, os técnicos, os fisioterapeutas, os nutricionistas. Hoje, no hospital, a categoria que recebe por hora menos é o médico. Sabe por quê? A enfermagem tem uma carga de trabalho de 30 horas semanais. A do médico, 40. Temos que trabalhar 10 horas a mais. Quando você vê o meu contra-cheque, final de carreira no Ministério da Saúde, é muito parecido com o da enfermeira. Os médicos aceitaram isso passivamente porque, erradamente, bom, eles fingem que nos pagam, a gente finge que trabalha. Tem essa frase. Isso, né? Foi um equívoco da categoria médica, que não peitou as autoridades no passado para dizer como é que a gente pode sair desse buraco em que nós médicos nos enfiamos. Em primeiro lugar, eu acho que a solução é um plano de carreira do Estado para o médico. Se não houver um plano, como existe, por exemplo, entre os militares, você não vai conseguir colocar o médico, como dizia a nossa saudosa, entre aspas, Dilma, nos rincões mais distantes. Se tiver um plano de carreira, o juiz vai, o médico também vai. Você não tem a menor dúvida, mas dê a ele as condições necessárias para ele poder fazer aquilo que ele se propõe, que é cuidar de pessoas. Você não precisa dar ressonância, não. Você não precisa dar um centro cirúrgico de última geração, estilo sírio-libanês, não. Você tem que dar o básico para ele poder fazer um pré-natal, tem que dar o básico para ele poder tratar as condições prevalentes naquela região, um exame de sangue, um exame de fezes, um exame de urina, um raio-x simples. Tendo essas condições, o profissional com um plano de carreira atrás de si, que ele assegure que ele vai ter uma continuidade da vida dele profissional, ele fica. Então já tivemos contato com pessoas que são ligadas ao atual governo que está assumindo. Colocamos esse ponto de vista que, para a felicidade minha, num primeiro momento foi muito bem aceito. Parece que eles entenderam que o caminho pode ser esse, do plano de carreira. Cismaram com o tal do ponto eletrônico. Eu, quando diretor médico do Hospital de Servidores, eu disse que isso era um equívoco. Por que era um equívoco? O que impede hoje o profissional de colocar o dedo sinalizando a sua entrada, vira as costas, pega o carro dele, vai para um consultório particular, no final do dia vai lá e bota o dedo de novo. O que eu ofereci como alternativa? Muito simples. Produtividade. O Dr. Silvio está no hospital, ele tem que cumprir 40 horas. Ele faz 5 dias de ambulatório, em 8 horas ele tem que atender por dia 16 pacientes. Se bem que a Organização Mundial de Saúde determina 12 o número máximo. Mas ele atende os 16. Ele vai ter que atender cerca de 80 pacientes por semana, 320 por mês. O salário dele tem que estar de acordo com a produtividade constatada lá, informatizado. Porque não adianta, o cara pode inventar 300 nomes e colocar lá fraudando. Tem como controlar hoje com a informatização das unidades. Aí vem a pergunta, e por que hoje a gente não tem um prontuário eletrônico, que já foi aprovado pelo próprio Conselho Federal de Medicina? Por que os hospitais que têm todo equipamento de informática não estão informatizados? Você sabe por quê, Fernando? Porque o desvio de material dentro do hospital vai se tornar impossível. Olha só, Dr. Hernando Sampaio, um dos maiores oncologistas que nós temos no INCA, há 44 anos no INCA, nosso amigo, esteve aqui recentemente e botou lá. É uma grande verdade, o CREMERGE esteve durante os últimos 25 anos exercendo o que é mesmo? Nefasta conduta político-partidária da esquerda.
É isso que nós estamos falando. É exatamente o que nós estamos falando. Reais e específicas funções de lado. É. Muito gratificante ver que a diretoria recentemente eleita trilha por caminho tão ético e funcional. Doutor Hernani, eu agradeço muitíssimo. Temos lá o Luiz Fernando Nunes, que você conhece bem do INCA. Isso. É o segundo tesoureiro do CREMERGE. A gente tem procurado fazer uma gestão que prima pela economia de recursos. Estamos tentando fazer alguns melhoramentos internos no CREMERGE, principalmente com relação ao setor que acolhe as denúncias. Nós entendemos que o CREMERGE não pode ser corporativista. O CREMERGE ele tem que ter um papel em que ele seja atuante no sentido de tentar, na medida em que a gente conseguir, separar o joio do trigo. O mal profissional, aquele que faz a autopropaganda, aquele que, enfim, pratica a medicina com uma conduta ética condenável, esse a gente não deve ser complacente, muito menos condescendente. A gente tem que realmente atuar de forma a que o bom profissional ele tenha o seu valor assegurado. E o que eu digo, eu disse ontem numa plenária que nós tivemos lá, onde algumas sindicâncias iriam ser arquivadas ou virariam um processo ético. De 30 sindicâncias, cerca de 21, 70%, se transformaram num processo que pode levar até, quem sabe, a cassação. Esse número eu não sei como é que era na gestão anterior, mas nós entendemos que a gente precisa fazer com que o profissional médico se conscientize da sua responsabilidade, da sua importância. E para isso o CREMERGE não pode ser corporativista. Então esse é um papel que a gente está colocando hoje em cima do CREMERGE, tentando atuar com a máxima lisura, com a máxima seriedade. Estamos tentando economizar no que a gente pode, algumas medidas internas, eu não vou ficar fazendo propaganda da minha gestão, mas já economizamos nos 2 primeiros meses, que concluímos, estamos agora no nosso 3º mês, aproximadamente R$1.600.000 por ano. Que beleza. Das contribuições. Aí o pessoal disse, vocês não prometeram diminuir a anuidade? Doutor Hernani, era uma intenção nossa. Acontece que quem estipula a anuidade do CREMERGE, do CREMESP, do CREMERGE, do CREMENGE, de todos os CRMs, é o Conselho Federal de Medicina. Ou seja, nós quando assumimos, em agosto do ano passado, a anuidade desse ano já havia sido determinada pelo Conselho Federal de Medicina. E aí você pasme. Você sabe que é uma votação. E nós temos todas as unidades representadas da federação, que é o nosso país, o Brasil. O peso do CREMESP, que tem 150 mil médicos, é o mesmo do Conselho Regional de Tocantins, que não chega a 2.500. O Rio de Janeiro tem 80 mil médicos. É o 2º maior conselho do Brasil. Tem o mesmo peso de Rondônia. Também não chega a 2.500. E na hora de votar, o presidente do CREMERGE, meu voto é exatamente igual àquele que tem 2.000 médicos. E aí a gente percebe que alguns conselhos, pelo quantitativo pequeno de médicos que eles possuem, eles dependem dessa anuidade. E na hora de fazer a votação, os votos do Norte e do Nordeste, eles acabam fazendo com que nós do Sul e Sudeste, que gostaríamos de ter pelo menos a possibilidade de reduzir, por quê? Porque aproximadamente metade da anuidade vai para o CFM, para que o CFM possa ajudar na gestão dessas unidades menores. Conselho Federal de Medicina. Por isso é que eles não autorizam diminuição. Nós não temos uma autonomia contábil que nos permita. Então, uma promessa de campanha que a gente não vai poder cumprir é em relação a isso, mas nós iremos lutar no CFM para que, tá bom, a gente não mexe na metade do CFM, mas na nossa metade dá para a gente tentar reduzir, porque eu entendo que nos 5 primeiros anos de formado e após 30 anos de formado, o médico deve ter algum tipo de bônus, no sentido de não ter que pagar necessariamente a anuidade igual àquele que está entre o 6º ano e o 30º ano de atividade, que é onde ele está, digamos, no auge da sua capacidade, aonde não pesaria tanto essa anuidade.
Esse é um pleito meu que a gente vai levar para Brasília nas discussões do CFM, para quem sabe em agosto desse ano a gente conseguir avançar um pouco. Não sei se a gente vai conseguir isso. O presidente do Conselho Regional de São Paulo, ele pensa como eu, Eduardo Trindade, que é o presidente do Rio Grande do Sul, também está de acordo com isso. Nós vamos fazer uma forcinha para ver se a gente consegue fazer com que não pese tanto a anuidade, que está muito cara. Médico chia e chia com razão. As pessoas viram pegar aqui um cachorrinho para dar para o Todinho, porque o Todinho estava, doutor Silvio aí explanando, e o Todinho fazendo carinho aqui na perna do doutor Silvio, ele está ali, aí também participando. Silvio com o coração apertado. É por causa do seu cãozinho, né? O Thor está internado há 3 dias. Oh, meu Deus. Teve um diagnóstico terrível ontem, ele está com mixoma, que é um tumor que surge dentro do coração. Infelizmente, parece que eu vou perder o meu Thor nesse semana. Após 13 anos de convívio, né? Eu fiz um tamponamento cardíaco ontem. Saindo daqui, vou ao conselho, e do conselho depois, eu vou dar um pulo na veterinária, que é lá perto, ficar um pouquinho com o meu bichinho, porque ele sente falta. A verdade é que a gente também sente, né? A gente apanha uma amizade muito grande. Meu caro doutor Cícero Munhoz, tem solução? Quer dizer, a médio prazo talvez seja difícil, mas a longo prazo o histórico da saúde pública brasileira pode mudar se providências corretas forem tomadas? Tem muita coisa que não esperem que seja feita em 6 meses, 1 ano. Talvez nem em 4 anos. Não sei nem se em 4 anos, mas tem que começar a dar o primeiro passo. O primeiro passo é exatamente isso que a gente falou anteriormente. É começar a colocar as pessoas pela sua experiência, né? Pelo trabalho que já foi desenvolvido. O doutor Silvio falou que no plano de carreira dos militares, eu sempre digo isso, o militar, e a gente na vida o amigo militar, foi militar quantos anos? Fui 25 anos. E na aeronáutica? Na aeronáutica. Entrou como tenente, saiu como tenente-coronel. Isso. Eu não fiquei, mas então, alguém deve estar falando lá do outro lado. Mas se aposentou cedo. Não, calma aí. 25 anos de aeronáutica. Mas eu tinha meu tempo de serviço público aqui fora, que era permitido. Que agregou-se. Agregar, na verdade eu saí com 32 anos, né? Sei. Então, mas esse plano de carreira é muito importante para não acontecer isso que eu falei anteriormente. Sei. Você está num hospital onde você se dedica, você tem 20, 30 anos quase naquele hospital e de repente chega um desconhecido, você não sabe de onde veio, o que ele fez na vida e você tem aquela pessoa como seu chefe. Deixa eu te fazer maior dentro do hospital. Me perdoe a interromper, isso é muito desestimulante. Mas até para estar numa situação atual que a mim me pareceu um pouco preocupante. O que está acontecendo hoje no Instituto Rio Branco. Não sei se o amigo acompanhou o noticiário ontem. Temos um novo ministro das Relações Exteriores. Sim. Segundo o noticiário, esse ministro das Relações Exteriores, ele já chega de uma forma diferente, porquanto, tradicionalmente, o Instituto Rio Branco se viu distante da política. Então, toda a formação era daqueles diplomatas que só atingiriam ao Ministério se fossem embaixadores fora do Brasil. Então, a ser verdade a informação que o amigo pode até me corrigir se souber mais, o atual ministro, ele não veio dessa tradição, ou seja, ele não foi embaixador. E ele, por si, nomeou 3 cargos em comissão, ferindo, do ponto de vista de alguns embaixadores, essa mecânica da meritocracia. Isso aí eu acho que é um dos problemas que apareceram. Em contraposição a isso que você está colocando, que eu concordo que não é o correto. Que não deveria ser. Teve menos repercussão, você vê como é que a imprensa é. Teve menos repercussão, a gente está sabendo, mas repercutiu menos do que o filho do vice-presidente Mourão ter tido uma promoção lá dentro, se não me engano, foi dentro do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Sim, que passou de 12 para 36 mil. Sim, mas olha só, mas você veja... Ganhava 12 mil por mês. Aí alguém, é muito fácil você perguntar, e eu ouvi inclusive alguns programas de debate nas rádios, e é muito fácil, muito simpático para falar, tá vendo? Aí, nepotismo.
Eu discordo frontalmente. Não acho que é nepotismo. E vou te explicar por quê. É uma pessoa que tem 19 anos de Banco do Brasil. Desses 19 anos, 12 anos ele não tem nenhuma promoção. Será que tem a ver com o governo anterior? Talvez, e muito possivelmente que sim. Só que é um indivíduo de carreira, concursado, com todos os cursos, ou seja, preparado para o cargo. Aí na hora que é convidado pelo ministro da Fazenda, se não me engano, Paulo Guedes, para exercer um cargo em que realmente o salário dele ia sair de 17 para 30. Saiu de 12 para 30 e poucos. Pois é. 36 mil. Aí o pessoal acha que é normal uma pessoa ficar praticamente parado na sua profissão, o tal do plano de carreira, 12 anos sem a oportunidade de ir subindo. Sem dizer que quem estava no lugar dele, anterior, no governo anterior, era um cargo comissionado, ou seja, que nada tem a ver com meritocracia, e ganhava apenas 100 mil reais. Então, essas coisas não interessa para a imprensa falar. Isso para determinado imprensa, que não é toda a imprensa. Exatamente. Né? Então isso teve uma repercussão enorme, porque a imprensa coloca como mas não é uma coisa desgastante, doutor Silvio? Quer dizer, para quem tem um discurso de honestidade, não existe meia honestidade. Não estou dizendo que seja desonesto. Não, eu sei. Estou dizendo que seja desonesto. Eu acho que é desonesto mesmo. Apenas eu acho que é algo que suscitaria, ou então daria armas para a oposição. Aliás, um abraço para o Edson Oliveira, da Felicidade FM, lá de São Gonçalo, que está vendo a gente. O Aibinder, nosso querido Aibinder, também está vendo a gente. O Fernando Pereira. E também, quem mais, Samira, aí? O Sandro Xavier. Sandro Xavier é pastor presbiteriano e é um baita de um professor de português, responsável durante muitos anos pela coluna de português do Correio Brasiliense. Mas vamos lá, sua opinião. A minha opinião é que, em primeiro lugar, né, quando pega no pé, pega no pé. E começa por aí. Em segundo lugar, aquele velho político, né? Que não é o Alckmin de hoje, o antigo. Sei. Zé Maria Alckmin. Que eu tive a oportunidade de entrevistar quando fiz estágio de jornalismo na Rádio Tatiaia. Fica sendo. Político não tem que ser só honesto. Tem que parecer. Ele tem que parecer que é. Então, veja bem, é claro que jogaram a bola na marca do pênalti para quem quer começar a dar rasteira. Você não tem a dúvida. O discurso de austeridade, de honestidade, está aí, ó. O filho do vice-presidente já foi beneficiado. E não faz uma análise correta. Como diz o doutor Cícero. Exato. Do porquê, porque evidentemente tem o pessoal do contra. Tem aquele pessoal que acha que tudo vai piorar. Eu acho que se ele não fizer muita besteira, muita coisa vai melhorar. Se você me perguntar se essas... Meu Deus, nós estamos hoje com 11 dias de governo. Não deu nem para começar, né? Nós tivemos na realidade... É muito pouco, né? 16 anos de um outro tipo de governo. 11 dias, eu vejo nas redes sociais, de um modo geral, aqueles que eu diria que de uma forma absolutamente irracional... Irresponsável. Já estão condenando. E pessoas, inclusive, veja bem, com uma inteligência muito acima do mediano. E eu me pergunto, mas o que pode justificar isso? Eu diria que é o viés da paixão ideológica, que cega as pessoas nas suas análises. Tanto à direita quanto à esquerda. Sim. Não é? Quando há o exagero. Quando você se apaixona por qualquer coisa, não tem defeito, só qualidade. No caso de quem é de esquerda, tudo que ele fizer, até a maneira dele respirar e segurar na caneta é compacto, porque ele assinou, não era bic, era compacto, já retificaram aí. A compacto rapidinho, não? É a minha. É um padrão. É um padrão. Eu acho que eu, por exemplo, enquanto Silvio, eu tenho total independência para criticar o que está certo, para elogiar quando necessário. Elogio é bom e é necessário muitas vezes.
Eu acho que ainda não deu tempo de fazer uma análise criteriosa de rigorosamente nada. O que a gente tem é que houve uma redução do número de ministérios que nós temos, e esse número poderia diminuir, a meu ver, mais ainda, enxugar mais ainda a máquina estatal. Nós temos no Brasil uma máquina estatal que é um verdadeiro dinossauro, custosa, pagamos impostos altíssimos e em troca não recebemos grandes coisas. Você vê que a educação no país é um terror. Da saúde já você começou o programa falando tudo e mais alguma coisa. E se fôssemos falar só de saúde, a gente teria que ter um programa de um dia inteiro. Sairíamos daqui numa depressão profunda. Saúde está um caos. Segurança, você acabou de no início do programa falar o caso da jovem vítima de um arrastão ali em cima do viaduto da linha vermelha, por onde a gente passa rigorosamente todas as semanas. Qual é a segurança que a gente tem hoje em dia? Então a gente vê, é um problema muito sério que a gente enfrenta hoje no país, pagando uma carga tributária, eu diria que muito comparável com a de um país escandinavo, onde você não precisa ter um plano de saúde. Claro. Lá você não precisa pagar. Noruega, por exemplo, onde eu tenho a Aline Raibold vendo a gente. Você não precisa pagar Portugal. por uma escola que remunere melhor o professor que vai ensinar o seu filho. Você não precisa rigorosamente nada. Tudo é financiado pelo teu imposto pelo governo. Aí sim, então você tem prazer de pagar. Tributária que se aproxime de 50%, não tem problema nenhum. É até barato. Só que aqui a gente paga mais e não recebe nada. E não é por outra razão que existe essa fuga em massa de brasileiros procurando um porto seguro além mar. Principalmente o jovem, o nosso futuro. Principalmente o jovem. Eu tenho um grande número de pessoas que foram procurar abrigo em Portugal, no Canadá, na Austrália. Amigos nossos. Meu filho mesmo passou dois anos na Austrália, pretende voltar um dia. Provavelmente não voltarão. Agora, foram por causa dos 11 dias do atual governo? Não. Essa é a pergunta que não quer calar. Então, eu torço para que o comandante desse navio consiga tirar um pouco da água que está no convés. Está vadernando mesmo. Quase 15 milhões de desempregados no país, isso não é barato. O custo é muito alto. Tem que fazer reforma da Previdência, sim, com bom senso. Com bom senso, tem que fazer uma reforma. Não poderia estar do jeito que está. O nosso empregado não pode custar tão caro como custa o empregador. Claro. Isso certamente cerceia a oferta de empregos e faz com que o salário recebido pelo empregado seja menor do que deveria ser. Então existem uma série de medidas que eu, de dentro de mim, aguardo com uma certa ansiedade que o atual governo possa tomar para tornar os nossos dias, no futuro próximo, menos complicados do que eles têm sido. E essa é a minha mensagem de começo de ano aqui. Muito bem, estamos chegando praticamente ao final do programa. Um abraço para o Fernando Pereira, presidente de honra da nossa querida confraria Os Amigos do Rádio, que logo mais estará se reunindo lá no Caçador, para o nosso querido Sandro Xavier, grande pastor presbiteriano, nosso querido amigo lá de Brasília, o Maurício Berger, um dos grandes dubladores que nós temos, comunicador, uma figura fantástica, algumas dos personagens mais famosos da televisão que a gente ouve em português é através da voz do Maurício Berger. O Edgar também está nos vendo nesse momento. Um grande abraço a todos. E então queria, doutor Munhoz, que o amigo então deixar essa mensagem até com relação à saúde, né, complementando este programa e ficando à vontade. Eu queria deixar sempre uma mensagem de esperança, né? As pessoas que estão um pouco desesperançadas, achando que não tem mais jeito, não tem jeito, a gente está tentando aí, né? Já visto aqui o doutor Provenzano começando a fazer o trabalho dele no Conselho Regional, que era um problema seríssimo para a gente. Eu acho que a classe médica está muito animada agora com essa nova gestão do CREMERGE. E assim como o povo em geral tem que estar animado com essa nova gestão aí. Nós não podemos torcer contra. Né? Eu sempre repito isso aqui. Nos Estados Unidos, o dia que o Obama ganhou, o pronunciamento de quem perdeu, ele disse o seguinte: até ontem
ele era o meu adversário, hoje ele é o meu presidente. Então é assim que a gente tem que agir. Nós não podemos achar que nós vivemos 16 anos, né? Eu, por exemplo, eu me coloco aí, eu não votei em quem governou, mas tentei ajudar e deu no que deu. Tem que haver um esforço de um lado e do outro, do governo em relação ao povo, e uma boa vontade. Não pode em 11 dias, como o doutor Provenzano falou, em 11 dias querer já fazer que haja resultado. A gente até entende o desespero da maioria, por quanto o Estado é caótico mesmo. O Estado é caótico, então todo mundo quer para ontem. Mas a gente tem que ter um pouco de paciência e principalmente ajudar com críticas construtivas e não dessa forma, né? Tendenciosas, ficar falando e não sei o que, o COAF procurando nos últimos dias do governo anterior um ou outro caso isolado. Onde é que estava o COAF que não viu as barbaridades que foram cometidas nesse tempo todo? É verdade. Então, vamos colaborar, povo, órgãos agora novos do governo, para que a gente tenha realmente a esperança que o país vai melhorar. Eu tenho certeza que vai melhorar. Perfeito. Eu quero mais uma vez agradecer, doutor Silvio, muito obrigado. Eu que agradeço a você, a Samira, ao Cícero, a oportunidade da gente poder discutir, conversar. E eu entendo que a democracia ela sobrevive graças à alternância do poder. É verdade. Tanto que eu espero nos próximos 5 anos, eu vou estar na presidência 20 meses, depois outros 2 presidentes do meu grupo irão me suceder. Já deixei bem claro que a gente consiga fazer uma gestão de sucesso, mas eu não vou pertencer a nenhuma chapa para a próxima eleição. Eu acho que a gente deve trazer gente mais jovem do que eu, que possa pegar daqui a 5 anos o Premerge e fazer um bom trabalho também. E que não seja só profissão, né? Peguei ele aqui que eu quero mostrar. Eu quero mostrar o rapazinho que falou, cadê o Todinho, né, Todinho? Então eu quero mostrar. Mas, desculpa eu interromper, mas é meio bagunceiro, ele quer brincar, ele é apaixonado aqui pelos nossos amigos e ele quer brincar, tá com um brinquedinho dele aqui. E complementando, doutor Silvio, você está falando aí que outros virão, e que dê continuidade ao bom trabalho que eu tenho certeza que o senhor está começando e você sabe uma figura que entra no lugar que destrói que foi feito, uma figura e não dá continuidade. Isso é fundamental. Uma figura que eu tenho admirado, ainda ontem eu tive a oportunidade de rever no YouTube, que eu não tinha visto ainda, a entrevista que ele deu na Globo News. Foi o general Augusto Heleno. Ele parecia uma pessoa muito ponderada, muito simpática, muito agradável, né? Ele desfaz até uma imagem negativa que se fez dos militares. E ele ontem falava isso, ele dizia na entrevista, não sei se vocês viram, se tiveram oportunidade, vejam no YouTube, tá? Para quem quiser ver, quando ele deu a entrevista ao pessoal da Globo News. Então ele dizia que ele é contra essa história de sociedade militar e sociedade civil. Que ele disse, olha, eu me sinto um cidadão brasileiro. Então, o que acontece é isso. Que abraçou a carreira militar. Opinião minha. Eu acho que o general Heleno é o guru do presidente Bolsonaro. Ele ontem disse que ele não queria ser guru de ninguém. Mas ele ele até citou o exemplo. Eu tenho certeza que o Bolsonaro se baliza muito pelas opiniões centradas. Me parece ser uma pessoa centrada muito. E é uma esperança, né? Vamos torcer realmente para que tudo possa dar certo. Apenas o apelo nosso, que estamos aqui no olho do furacão, que tem sido o Rio de Janeiro, né? Para as nossas autoridades, que principalmente o plano de segurança, eu sei que são só 11 dias de governo, mas o plano de segurança, esse não pode esperar mais. Olha, um grande abraço a todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, o programa não vai ter, hoje é sexta. Então, só na segunda-feira nós estaremos aqui com os nossos convidados. Nós somos a sobremesa da semana. E começamos sempre bem o nosso fim de semana. É verdade. E é preciso perceber que a sobremesa geralmente vale mais, né? Porque não é barato, dependendo da sobremesa. Olha, gente, um grande abraço, fiquem com Deus
Namastê. Ficamos devendo a letrinha no dia de hoje, Samira. Tem aí a letrinha? Que bom. É porque a gente mudou. Opa! É que esse fio é muito bom por causa do microfone, mas acontece que ele é complicado, eu tenho que ir junto. Melhorou muito o som, né? Mas de qualquer maneira, a gente fez uma mudança aqui e ainda estamos reaprendendo a logística. Gente, um grande abraço, bom fim de semana. Acabei de receber isso aqui, ó. 11 dias de governo. Fim da vistoria. Fim da bolsa de reclusão. Fim dos patrocínios em times de futebol. Mudança justa da verba publicitária. Maior recorde da história do texto. Dólar a 3,69. Gasolina diminuindo o preço. Trocas federais defendidas por advogados da União